sol para mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus estou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus estou sempre confiante, vou sem mais temer. Boa noite. Que bom que você veio. Sempre gratificante ao iniciar uma semana estarmos preferencialmente aqui na casa de Deus neste horário. Seja muito bem-vindo. Que a paz de Jesus e a comunhão do Espírito Santo aqueça o nosso coração nessa noite e que a palavra dele venha fazer efeito transformador, renovador em nossos corações. Nesta noite a gente escolheu para refletir um pouco sobre um lugar de paz e silêncio. Um lugar onde o mundo não pode alcançá-lo com seus barulhos. Um lugar onde o peso da sua culpa, do seu pecado, recebe o alívio do perdão. Nós iremos convidar você nessa noite a se achegar ao pé da cruz. É muito comum na correria, no dia a dia, nós tentarmos resolver os nossos problemas, as nossas aflições e nos esquecemos que, na verdade, a solução de todas as coisas nunca esteve em nossas mãos. Por isso a nossa reflexão essa noite, ela vai nos levar, e espero que nos leve a nos propor a confiar exatamente onde tudo começou. E tudo começou no pé da cruz. E se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, talvez já não consegue suportar mais os fardos que a vida lhe impõe, lembre-se, há um lugar de descanso para nós. Há um solo sagrado em que o próprio Deus se derramou por mim e por você. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia e bem também com o seu coração, para que você possa se derramar aos pés da cruz. Curve a sua fronte, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós nos encontramos aqui porque somos teus filhos, o Senhor nos alcançou pela tua misericórdia e agora nós queremos aprender mais sobre ti, queremos ser envolvidos por esse amor que nos salvou na cruz e através do poder do seu Santo Espírito, impulsionando-nos a cada dia a escolher a melhor parte de estar ao pé da cruz, encontrar a paz, encontrar o alívio para as nossas culpas, encontrar as soluções para problemas que nós não temos, mas sobretudo, Deus, encontrar o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Que a história da cruz possa mover o nosso coração ao desejo maior de um dia encontrá-lo face a face. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Lucas, capítulo 13, deixa eu só fazer o teste aqui. Ok? Lucas, capítulo 13, 23, e o verso 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Hebreus 13, 12, como está aí no texto, também vai dizer assim: Para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Cristo padeceu fora da porta. O primeiro texto apresenta uma informação específica. Jesus, ao chegar ao local chamado Caveira, foi crucificado. No segundo texto ele faz um paralelo, onde que Jesus teria, para santificar o nosso pecado, morrido fora da porta. E que significado tem isso, Jesus morrer fora da porta? Quando Adão e Eva caíram em pecado, vocês se lembram que eles foram expulsos das portas para fora do jardim do Éden. A única maneira de Adão e Eva, e eu e você, voltarmos a ser moradores ou habitantes do jardim do Éden, do novo céu e da nova terra, era que alguém pagasse o preço pela culpa deles. E esse
Foi Jesus. E Jesus, para que ele pudesse pagar o preço do nosso pecado, ele deveria morrer fora das portas de Jerusalém. E por isso fica bem compreensível o texto também de Gálatas 3:13, que vai dizer, plenas de sentido são as palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê? Maldição por nós. Nós compreendemos agora que, através do nosso pecado, Cristo passou então a ser maldito por nossa culpa. E Cristo, ele é assassinado, ele é executado fora das portas de Jerusalém, no mesmo local onde se executavam assassinos, malfeitores, ladrões, estrupadores e todas as espécies de seres maus eram executados exatamente no lugar em que Cristo foi executado. Esta é a condição em que Jesus desceu para que eu e você tivéssemos o privilégio de ter a vida eterna. Esta primeira parte é só para a gente fazer um preâmbulo de entendermos qual a importância que nós, como filhos de Deus, devemos dar a este momento da cruz. E o quão importante ele é para nós. Nós conhecemos, eu creio que todos aqui conhecem o livro Desejado de Todas as Nações. Esse livro ele traz um registro mais fidedigno e mais lindo sobre este momento da morte de Jesus, o momento da cruz. E é tão reconhecido assim que até cineastas famosos como Mel Gibson, ao fazer o seu filme sobre a morte de Cristo, ele usou o Desejado de Todas as Nações como referência, e especialmente o capítulo 78, que é o capítulo que nós separamos a mensagem desta noite. Diante do cenário em que estava se transcorrendo depois do julgamento de Cristo, a narrativa do Desejado de Todas as Nações, ela vai trazer para a gente que uma vasta multidão de pessoas se aglomeraram para assistir aquele momento. Desde o julgamento até o Calvário. Os líderes religiosos, eles fizeram uma promessa de que se Jesus fosse entregue, se Jesus fosse condenado e finalmente levado ao Calvário, ele não perseguiria os discípulos, seus seguidores. E isso fez com que muitos daqueles que seguiam a Jesus até ali, estiveram ali naquele momento para contemplar e até mesmo para blasfemar ou para acusar a Jesus no julgamento e durante toda a trajetória da Via Dolorosa. Milhares de pessoas se aglomeraram para assistir aquele momento. Era tradição na época as pessoas assistirem essas execuções. E era especialmente o momento da Páscoa e a cidade estava bastante movimentada. Então diz no livro que pessoas de todas as classes sociais se juntaram e aglomeraram para vivenciar aquele momento. Jesus, diante daquela multidão, no entanto, ao passar pelo pátio do palácio de Herodes, foi colocado sobre seus ombros a pesada cruz, que costumeiramente nós dizemos que era a cruz de Barrabás, mas que pode ser também a minha e a sua cruz. E sobre os ombros feridos e ensanguentados de Jesus, aquele peso foi colocado e era demais para ele. Lembrando que Jesus, a sua última refeição havia sido na Páscoa, juntamente com seus discípulos. Da Páscoa ele foi para o Getsêmani, onde enfrentou uma batalha diretamente com Satanás, onde suou gotas de sangue, onde veio os soldados e o prenderam. Em seguida, os seus melhores amigos o abandonaram. Foi levado a Anás, a Caifás, a Pilatos, a Herodes, a Pilatos de novo, e finalmente açoitado por 2 vezes, e sobre a sua cabeça, uma coroa de espinhos. E aí, como se não bastasse, enfrentou o julgamento. E diante daquela multidão, daquela turba enfurecida, quando Pilatos o apresentou, na tentativa de livrá-lo até da morte, entre Cristo e Barrabás, a turba gritou: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. E diante dessa tristeza, dessa decepção, Jesus, ele se mantém sereno e, como diz o texto ali, Cristo não fracassara. Diz que não proferira palavra alguma que não visasse o quê? A glória de Deus. Seguiu-se a turba, o
peso da cruz foi demais e ele caiu pela primeira vez, desmaiado, desfalecido sobre a cruz. Foi então instigado novamente a se levantar, e quando finalmente ele recobra alguma força e consegue se levantar, sobre ele novamente é colocada a cruz, e mais alguns passos, Jesus volta a cair. E diante dessa segunda episódio de queda, agora desfalecido, Jesus, ele não tem mais força para se levantar. E há um momento de constrangimento ali, porque alguém tinha que carregar aquela cruz. Os judeus não fariam isso, porque se eles fizessem isso, eles não poderiam participar da Páscoa. Eles seriam contaminados pela cruz, era a crença deles. E agora, o que fazer? Quem vai carregar essa cruz? Passava por ali alguém que não era judeu. Vocês conhecem a história de Simão Cirineu. E ele, ao ver aquela multidão, aquele movimento e as pessoas falando contra aquele homem que estava ali, diz o texto que ele se compadeceu de Jesus. E alguém então o arrasta, possivelmente um soldado, e sobre ele coloca a cruz de Jesus. Sobre Simão, Ellen White vai dizer que ele não era um seguidor de Jesus, mas seus 2 filhos, sim, eram discípulos de Jesus, seguidores de Cristo. Portanto, ele já ouvira falar alguma coisa sobre Jesus. Mas, ali diz o texto que, ao conduzir a cruz do Calvário, foi-lhe uma bênção. E, posteriormente, mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo, por sua própria escolha, suportando-lhe sempre, animosamente, o peso. A princípio, foi uma imposição. Mas depois, por escolha própria, Simão resolveu carregar a cruz de Cristo. É possível que na nossa trajetória cristã, principalmente aqueles que nasceram dentro do lar cristão, seja adventista ou de outra denominação, nós tenhamos passado pelas águas desse batismo por imposição dos pais, da família ou de um amigo. Mas o contato com a cruz de Cristo, ela necessariamente precisa ser transformadora. Se ficarmos carregando a vida inteira uma cruz obrigada porque alguém quis que eu carregasse, nós infelizmente estaremos carregando a cruz errada. Nós precisamos sentir a alegria e o prazer que Simão teve, e aquilo não será mais pesado. Por isso, irmãos, é muito comum a gente ouvir assim: ser cristão é difícil. É verdade, mas não é pesado. A alegria de carregar a cruz de Cristo tem que ser maior do que o fardo que está sobre cada um de nós. Havia também entre aquela multidão algumas mulheres piedosas, mulheres que seguiam a Jesus durante a sua trajetória do seu ministério. Algumas delas, diz o texto, que até mesmo foram curadas por Jesus, outras levaram alguns parentes, amigos para serem curados por Jesus. Mas no momento da via dolorosa, elas estavam no meio da turba. E talvez não compreendiam muito bem o que estava acontecendo, porque Jesus não reagia àquilo que estava acontecendo. E quando Jesus caiu pela segunda vez, diz que aquelas mulheres choraram por Jesus. E vai dizer também que o choro daquelas mulheres não era porque elas reconheciam o Messias em Jesus. Era um choro meramente humano. Uma compaixão humana, um sentimento natural que você sente quando vê alguém sofrendo. Mas diz que mesmo assim, Jesus acolheu a compaixão daquelas mulheres em seu coração como um conforto para ele naquele momento. E ao olhar para aquelas mulheres, Jesus então, ele vai dizer o que está nos textos. Ele não se preocupa consigo mesmo. Diz que: filhas de Jerusalém, disse ele, não choreis por mim, mas choreis por quem? Por vós mesmos e também pelos vossos filhos. Jesus, diante do massacre que ele estava vivendo, ele não se preocupou com a sua própria dor. Ele olhou para o futuro e, profetizando, disse para aquelas mulheres que chorassem por elas e pelos seus filhos. Com estas palavras, ele estava profetizando a destruição de Jerusalém, onde muitas daquelas mulheres iriam perder as vidas pelos soldados romanos e também os seus filhos. Aí não está o texto, mais à frente ele vai mencionar ainda que mais à frente isso atinge a nós. Haveria um momento em que muitos iriam aos montes e aos rochedos, caiam
sobre nós e nos esconde da face daquele que vem sobre as nuvens dos céus. Jesus, diante do seu sacrifício por nós, ele ainda estava nos advertindo das coisas futuras que iriam acontecer. Entre aquela multidão também havia muitas pessoas que alguns dias atrás haviam entrado com Jesus pelas portas de Jerusalém, quando ele, montado em jumentinho, foi aclamado rei dos judeus. E essas pessoas, na época então, no momento da entrada triunfal, eufóricas, crendo que ali Jesus seria realmente proclamado rei sobre os judeus e os libertaria do jugo romano, Jesus, então, vendo aquele entusiasmo deles, vai dizer as seguintes palavras: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E era exatamente o que estava acontecendo. Aqueles que poucos dias estavam louvando e proclamando o rei dos judeus, agora estavam acusando, gritando: crucificam, crucificam. Qual será e qual é o nosso nível de intimidade, de comunhão e de experiência ao pé da cruz, diante das provações que vêm e que virão em nossa vida cristã? É muito fácil, tem uma música de Luiz Cláudio que ele disse: é muito fácil ser cristão quando a vida está tudo certo, né? Mas quando as provas vêm, quando vier a aprovação, quando vier o decreto dominical, quando vier as perseguições de verdade, afinal, o martírio faz parte da história e da trajetória cristã. Quando vier a necessidade de derramar o meu próprio sangue para que almas sejam salvas, eu estarei entre aqueles que vão permanecer firmes, como foi o caso de João, o discípulo amado. Eu vou estar entre aqueles que se dispersarão quando o pastor for preso. Quando as circunstâncias for de fato real, verdadeira, crua e nua diante dos nossos olhos. Finalmente, a turba, soldados, levando os três a serem pregados na cruz, chegam ali num lugar chamado Caveira, e diz ali que foram trazidos então os martelos, os pregos, e ao serem esses cravados na terna carne, os discípulos, fundadamente comovidos, levaram da cruel cena o corpo desfalecido da mãe de Jesus. Ela estava presente, como nós bem sabemos. E diz o texto que, enquanto os outros dois malfeitores se degladiavam e lutavam contra os soldados para não serem amarrados e pregados na cruz, Jesus calmamente se deitou sobre a cruz e deixou-se ser crucificado. Há uma cena que nós precisamos refletir ainda sobre este momento. É claro que há muitos outros personagens que poderíamos retratar, relembrar neste momento da crucifixão de Cristo. Mas um personagem que a gente não pode deixar de lembrar é esse daqui. Sabemos que os dois malfeitores crucificados ao lado de Cristo, um deles diz, o Desejo de todas as nações, que embora ele estivesse sendo pregado na cruz, naquela turba haviam homens muito mais cruéis, muito mais violentos, muito piores ou muito mais maus do que aquele que estava na cruz. E que durante algum período aquele homem, ele tinha sim ouvido falar de Jesus, ele já conhecia os milagres de Jesus, mas que em algum momento da sua vida, movido pela fragilidade do seu caráter, ele ouviu outras vozes e escolheu outro caminho. E aqui é um ponto de reflexão para nós. A nossa igreja, hoje em dia, ela perde mais pessoas do que batiza pessoas. E muitas vezes nós perdemos essas pessoas pela fragilidade espiritual que nós vivemos. Nós não podemos ter a nossa vida espiritual apenas de sábado a sábado, de culto a culto. A nossa espiritualidade, a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, ela precisa ser alicerçada todos os dias ao pé da cruz. E Dimas foi um desses que acabou, pela sua fragilidade espiritual, escolhendo depois outro caminho. E nesse outro caminho, ele acabou se envolvendo em alguns delitos
e agora estava diante da cruz. Mas, quando o outro, seu colega, começou a provocar a Jesus, dizendo que salva-te a ti mesmo e a mim também, ou a nós também, Dimas, ele advertiu o seu companheiro. Então ele vai dizer, porque nós, ele e o seu amigo, estava dizendo assim, recebemos o que nossos feitos mereciam, mas a esse nenhum mal fez. Veja como ele sabia quem era Jesus. Ele tinha certeza, ele não fala aquilo simplesmente porque ele teve uma ideia, uma percepção do momento. Era alguém que já conhecia os feitos de Jesus. Esse nenhum mal fez. E aí, eu trouxe um texto maior que ele, para mim, é mais profundo, e eu gostaria de que vocês acompanhassem comigo. Se quando condenado, aquele ladrão, pelo seu crime, o ladrão ficara possuído de desânimo e desespero, mas pensamentos estranhos, ternos, surgem agora diante da crucifixão. Evoca tudo o que ouvia de Jesus, como ele curar os doentes, perdoar os pecados, ouvir as palavras dos que ele cria e seguiram de pronto. Vira eleira o título sobre a cruz. Vocês lembram do título? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então ele viu aquilo ali, e aquilo também fez parte do processo da conversão dele. E então, ele viu também como alguns passavam e liam aquilo ali, aquela frase, e alguns com lábios tristes e trêmulos, e outros com gracejos e zombarias. E aí então, o Espírito Santo ilumina-lhe a mente, e pouco a pouco se liga à cadeia de provas. Ele vai fazendo uma reflexão em toda a sua trajetória, em tudo aquilo que ele está vendo ali diante dos seus olhos. E ele vai então abrindo o seu coração, e o Espírito Santo realiza a obra de conversão naquele exato momento. Em Jesus, ferido, zombado e pendente da cruz, ele veio quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no misto de esperança e de agonia em sua voz, a desamparada e maribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. E aí a frase que todos vocês já conhecem: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou quando entrares no teu reino. Vocês percebem que aí na cruz estava um adventista? Porque ele não fala, Senhor, me perdoe. Ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino vindouro. Ele sabia que aquele cordeiro que estava morrendo na cruz, ele viria uma vez, ou uma vez mais, não mais para morrer, mas para, em poder e glória, voltar com seus anjos para estabelecer o seu reino. A conversão de Dimas e a compreensão dele do processo redentivo foi completa. Não só daquele que veio para morrer, mas aquele que virá para estabelecer o seu reino. Irmãos, esta é a nossa missão como cristãos. Nós precisamos estar ao pé da cruz todos os dias, porque nós temos uma missão de levar a este mundo que às vezes está cansado, está sofrendo, esta esperança aos corações das pessoas. Eu sei que eu já mostrei essa foto aqui, já perdi a quantidade de vezes. E há 5 anos eu passei por isso, em 2021, por conta do Covid, para quem talvez não conheça. Mas aconteceram tantas coisas nesse momento em que eu vou contando os pedacinhos aqui a cada vez que tenho oportunidade. E o que eu quero contar hoje é que nesse dia que essa foto foi tirada, foi o dia mais doloroso para mim na UTI. Nos dias que eu estive lúcido, obviamente. Eles tentaram fazer um procedimento, que é pulsionar a minha artéria para fazer a gasometria, é isso mesmo? Gasometria. E as minhas artérias eram muito difíceis de acesso, eles não conseguiam, muita dificuldade. Já tinham tentado no braço, tinham feito, já dissecado a artéria. E então o médico viu uma opção de tentar pegar a minha femoral. E eu não sei, perdi a quantidade de vezes, de tentativas que ele fez. E ao mesmo tempo que ele tentava, ele queria às vezes parar, e eu dizia, doutor, não, pode continuar, está tranquilo. E ele foi tentando e tentando, até que finalmente ele conseguiu.
E ele ficou muito... Eu percebi que depois daquele dia, esse médico ficou muito impressionado, porque eu tive aquela calma e a dor não foi a razão para que ele parasse. A gente continuou tentando até conseguir. E no final do dia, a Arlete liga para mim, uma chamada de vídeo, a psicóloga fazia essa ligação para ela às vezes, e é nesse momento que ela faz essa foto. E no final da nossa conversa, ela sempre perguntava como é que estava, se estava tudo bem. Claro que não estava, mas eu disse a ela: olha, estou aqui matando um leão por dia, ou seja, a minha missão era sobreviver dia após dia. E eu disse a ela, porque no ano anterior, 2020, nós tínhamos ido à Chapada, estivemos na cidade de Mucugê, e não sei quantos já foram ali, subiram o Morro Cruzeirão, fica bem atrás ali do cemitério bizantino, né? E chegamos lá nesse morro. Em 2012, nós havíamos ido subir do Pai Inácio. E quando nós descemos do Cruzeirão, nós combinamos que em 2021 nós iríamos subir o Pai Inácio, que era outubro de 21. Isso aí foi em março de 21. E no final da nossa conversa eu disse a ela, em outubro nós subiríamos o Pai Inácio. E aí, outubro de 21, nós estávamos em cima do Pai Inácio. 6 meses depois, durante o processo de reabilitação, vocês sabem, eu estava afastado da igreja há 17 anos. Eu volto a Valença, onde é a última igreja que eu havia congregado. E foi até alguém conhecido, um que estava lá de vocês aqui, ele já pregou algumas vezes aqui, pastor Carlos. Na época ele era ancião lá na igreja de Valença. E ele me deu esse livro, Esperança Além da Crise. Era o ano do livro, de 21, Mark Feeling. Eu li esse livro, devorei esse livro e tinha tudo com o que eu tinha passado naquele processo. Esse livro, quem leu, ele falava justamente sobre a pandemia, enfim. E esse livro me encheu de ânimo e de coragem. Comprei uma caixa, na época ainda, a associação ainda tinha, e por onde eu passava eu entregava no hospital que eu trabalhei. E quando a gente foi subir o Pai Inácio, a gente teve a ideia de colocar um livrinho desse dentro de uma caixinha ou dentro de um plástico. E falei, vamos deixar lá ao pé da cruz, no Pai Inácio. Mas quando a gente chega lá, a gente levou aquele banner com as minhas fotos, a gente tirou algumas fotos, e muitas pessoas viram e vieram conversar com a gente, entre eles essa moça. E nós descobrimos que naquele mesmo ano ela havia superado um câncer. E ali, obviamente, nós trocamos as informações, né, de quase morte de cada um. E aí eu não tinha como deixar o livro ao pé da cruz. O livro foi diretamente para as mãos dela. E eu creio que esse não foi um acontecimento ao acaso. Deus já sabia desde o dia que eu tirei aquela foto em que eu estaria aí nesse dia entregando o livro para essa jovem. Irmãos, a nossa missão como cristãos, ela é constante. Deus, Ele sabe o futuro e Ele está trabalhando em nosso coração todos os dias para nos dar a oportunidade de falar desse amor, de falar dessa esperança que nasceu em nosso coração um dia e que nos renova todo dia. O mundo está carente disso. E a gente, então, a partir dali, adotou como missão fazer aventuras pelo Brasil em meio à natureza e mostrar isso às pessoas para que a gente pudesse, de alguma forma, alcançar almas para o reino de Deus. Passaram-se mais 21 para 24, 3 anos. 2024, nós resolvemos subir então o terceiro pico mais alto do Brasil, que é esse aí, é o Pico da Bandeira. Também, como por costume, nos picos, nos montes, normalmente aqui no Brasil eles colocam uma cruz. E aí nós estamos ao lado da cruz, no Pico da Bandeira. A primeira vez que eu ouvi falar desse pico, assistindo no YouTube um programa chamado Dendê na Mochila, o repórter é Mateus, o nome dele. Ele estava quase chegando aí nesse pico e descia um pai com uma garotinha de 11 anos. E ele então entrevista a criança. E a primeira pergunta que ele faz a ela era assim: foi difícil chegar ao pico? Ela assim: foi muito difícil. Tinha muitas pedras no caminho. Eu tropeçava, eu caía, mas o meu pai estava comigo. E ele me dava a mão e me levantava e me ajudou a chegar. Irmãos, vai ser difícil, vai ter pedras, mas o nosso Pai não vai nos deixar sozinhos. Deus está constantemente com as mãos estendidas para nos levantar, para nos conduzir ao pé da cruz a todos os dias.
Não enfrente isso sozinho, até porque o inimigo é mais poderoso que nós, mas não é mais poderoso do que o Pai. Deixe o Pai te conduzir ao pé da cruz. A segunda pergunta que ele fez foi: você teve vontade de desistir durante o percurso? Ela falou: tive. Eu não só tive vontade, como eu quis desistir. Por que não? Porque meu pai não deixou. Porque ele disse que depois de chegar tão perto, se eu desistisse, eu ia me arrepender do resto da vida. Meus irmãos, não desistam. Há pouco eu disse que hoje nós batizamos menos do que pessoas desistem dessa trajetória nesta igreja. Porque pessoas estão desistindo quando já estamos tão perto. Estamos nos últimos segundos da história desse planeta para que Cristo definitivamente venha e Ele possa dizer o que Ele disse ao ladrão. Suavemente, aliás, a resposta veio suave, pronta e suave, melodiosa e aceno, cheios de amor e compaixão e o poder das palavras. Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, esse dia está chegando para Dimas, está chegando para mim, para você. Por que desistir agora? Por que pensar que é impossível quando o Pai está de mãos dadas, nos levando até este momento? Precisamos viver esta experiência de construir a nossa vida religiosa alicerçada ao pé da cruz. Cada dia, cada amanhecer é um novo dia. Usando a metáfora que eu falei para a Arlete quando ela me ligou: mate um leão por dia, ou seja, sobreviva hoje. Sobreviva hoje. Estamos começando uma nova semana hoje, amanhã, sobreviva esse dia. Mas só é possível sobreviver no cristianismo estando ao pé da cruz. Só é possível sobreviver quando nós nos depormos naquele lugar, como disse no início, que é um lugar de paz, de silêncio, onde os barulhos do mundo não podem te alcançar. É ali também onde que você deixa o peso do seu pecado, da sua culpa, e recebe o alívio do perdão. E é ali também onde que existe um lugar de descanso, onde Deus derramou-se por mim e por você. Por essa razão, nós precisamos todos os dias nos prostrar diante do pé da cruz. E você sabe como fazer isso. Eu sei que você sabe, todos nós sabemos. Por isso, não deixe que os barulhos do mundo o impeça de viver essa experiência. Que essa semana seja mais uma semana de mãos dadas com o nosso Pai. As pedras vão aparecer, você vai tropeçar, às vezes se machucar, às vezes machucar alguém, mas não esqueça que Jesus está de mãos dadas com você. E jamais deixe passar pela sua mente em desistir. Jamais pense que o fim chegou sem você ver Jesus aparecendo nas nuvens dos céus. Vocês conhecem a profecia: uma pequena mão vai aparecer na nuvem dos céus. E ela vai se aproximar até que chegar à nossa frente como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com poder e grande glória. E todos nós aqui, e aqueles irmãos amados que não estão aqui hoje, vamos estar de pé para juntos recebermos esta promessa. Estarás comigo no paraíso. Se você quer viver esse momento comigo, por favor, se levante, vamos orar para estarmos não apenas um dia no paraíso, mas que hoje eu e você possamos viver o antigo do céu. Possamos sentir no nosso coração esta alegria de termos a paz do perdão e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado porque Cristo na cruz nos libertou de todo o mal deste mundo. Mas mais obrigado ainda, Deus, porque o Senhor continua nos conduzindo com a tua mão até ao pé da cruz, para ali deixarmos as nossas aflições, os nossos medos, as nossas ansiedades, e ali também, ó Deus, pedirmos pelo poder do Teu Espírito que o Senhor nos limpe da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa presunção, do nosso eu, que é a única coisa que pode impedir a nossa salvação, para que o Espírito conduza e de fato habite em nós, e que o Senhor faça em nós aquilo que é impossível para nós, mas que é tão fácil para o Senhor, que nós não precisamos fazer nada. Queremos, Deus, em breve ver a igreja da Pituba
de mãos estendidas, recebendo o Senhor nas nuvens dos céus, assim como todo o teu povo na terra. Lá nós vamos encontrar esses personagens que nós mencionamos aqui, como o próprio Dimas, conhecido como ladrão da cruz, mas que se transformou no teu filho, no teu servo. E com a tua promessa, nós teremos ele como nosso irmão no reino dos céus. Nos dê uma semana protegida, guiada, instruída, sobre teus cuidados. É o que nós clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vive nas promessas de Jesus, Senhor.